Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Casagrande Ferreira e hoje venho aqui juntamente com meus amigos Gustavo Rocha, Gustavo Botelho, Marcos Vinícius, Marcos Guilherme e Matheus Nicolas apresentar um trabalho para vocês sobre câncer de estômago. O nosso orientador é o Vinícius. Então, gente, basicamente o câncer de estômago ou câncer gástrico que eles falam é meio que um câncer que se desenvolve nas células que revestem assim o estômago. E ele é comum, sim, bem comum na Ásia, né, e na América Latina. É muito importante falar dessa doença, fatores de risco, que são como tabagismo, que é o mais, assim, tipo assim, o que causa mais o câncer, histórico familiar também, obesidade, a dieta, né, que você consome, né, no seu dia a dia. E os sintomas são basicamente náuseas, vômitos, fraqueza, dor, desconforto, né, na região do abdômen e fezes escuras também, bem escuras, contendo sangue nelas. Esse câncer, gente, ele é descoberto, né? Ele é diagnosticado quando ele já está em um período mais avançado, pela falta assim de sintomas precoces, entendeu? Então, ele só vai ser descoberto geralmente quando ele tiver um estágio mais avançado. E ele ocorre em homens, a maioria das vezes é em homens, né? A grande porcentagem em homens com a idade de 60 anos mais. Esse câncer, gente, ele começa numa camada mais interna do estômago, que geralmente é na mucosa, e é onde que as células sofrem mutação e elas crescem de forma descontrolada, formando tumores e que invadem assim o tecido saudável. E esse câncer, gente, ele afeta as células epiteliais, né, que revestem o estômago, que são também responsáveis pela produção de muco, ácido gástrico e outras substâncias. E o câncer, ele ocorre, tipo assim, quando as células começam a crescer muito, tipo assim, de maneira descontrolada, formando um tumor. Boa noite, eu me chamo Matheus e eu vou falar um pouco sobre como esse câncer ele invade as camadas do estômago. Então, à medida que o câncer avança, ele pode penetrar nas várias camadas do estômago, mucosa, submucosa, muscular e serosa, prejudicando sua função e comprometendo a capacidade do órgão de processar alimentos. Então a gente viu aqui o quão grave é esse câncer, né? O câncer de estômago. Por quê? Porque a gente depende do alimento para sobreviver. Tem os ácidos graxos essenciais e não essenciais, né? Os essenciais a gente não produz, a gente só consegue através dos alimentos, não essenciais a gente produz. E com o câncer, né? Que está falando aqui no slide, do estômago, prejudica a função e compromete a capacidade do órgão de processar alimentos. Então esse câncer, eles não deixa muito magro, né? Eu já tive um tio que morreu por esse câncer de estômago. E no estágio final ali, ele ficava muito magro, sabe? Muito magro mesmo, quase pele e osso. E assim, é um câncer muito complicado, porque a gente depende do alimento para sobreviver, a gente depende de água, do arroz, do feijão, da nossa dieta de alimentos. E prejudicando, né, esse órgão estômago, é assim, muito complicado. E agora eu passo a minha palavra para o Gustavo. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Marçal Botelho e hoje vim falar para vocês sobre as lesões e formações de úlceras. Então, primeiramente, vou falar para vocês rapidamente o que é o câncer. O câncer é o crescimento deliberado das células, respeitando a morte programada, que se chama apoptose. Com isso, as células se espalham muito rápido, invadindo tecidos e se espalhando por várias partes do corpo, fazendo com que formem massas. E essas massas que são os tumores. E à medida que o tumor se expande, ele pode invadir e destruir tecido normal ao redor. Como fala? Danificando a mucosa e outras camadas do estômago. Esse processo de invasão
de destruição causam inflamação intensa e leva ao rompimento das células normais e do revestimento estomacal. Essa quebra do tecido cria áreas abertas, dolorosas, chamadas de úlceras, que isso pode se piorar com o tempo. Olá, meu nome é Gustavo Rocha e hoje eu vim falar sobre a diminuição da produção de ácidos e enzimas. Bom, com o tecido gástrico comprometido, o estômago ele pode perder a sua capacidade de produzir ácido clorídrico e enzimas digestivas, que isso é diretamente ligado, afetando a digestão e a absorção de nutrientes, o que contribui para a perda de peso e a desnutrição. Boa noite, gente. Eu me chamo Marcos e hoje eu vou falar sobre a metástase do câncer gástrico. Bom, para começarmos, o que é a metástase? A metástase basicamente é o estágio avançado do câncer. E com esse estágio avançado do câncer, tende a proliferar, tende a se espalhar o tumor para tecidos adjacentes do local de origem. Então, o câncer gástrico, tendo esse tumor, ele acaba se espalhando para tecidos adjacentes dele. Quais seriam? Os órgãos viscerais, né? Já que o estômago faz parte do sistema visceral, ele tende a atacar outros órgãos viscerais, como o fígado, o pâncreas, o intestino. E atacando esses órgãos, tende a danificar essas estruturas e comprometer as funções metabólicas e digestivas do nosso corpo humano. Esses órgãos que fazem esse papel crucial do nosso corpo. E com esse tumor, né, se espalhando para esses órgãos, tende a atrapalhar essas funções. Boa noite, meu nome é Marcos Vinícius, vim falar de formação de fibrose e risco de obstrução. O tecido ao redor do tumor pode desenvolver fibrose, uma resposta do corpo, isolar a área afetada, e essa fibrose pode endurecer as paredes do estômago e obstruir as passagens dos alimentos, dificultando a digestão e a ingestão. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Esse é o nosso endereço de e-mail para qualquer dúvidas ou mais informações, mateusnicolas45@gmail.com.